ou vive para trabalhar? Esse é o tema da nossa live de hoje, iniciando a nossa série sobre autocuidado, né, em que a gente vai falar um pouco a respeito disso, uma live por semana, né? A gente está sempre aqui às 18, toda segunda-feira, batendo esse papo, e hoje vai ser específico falando sobre isso, e a gente vai falar um pouquinho mais do porquê a gente escolheu esse tema logo que as pessoas, o restante da equipe entrar. E é legal porque hoje, em especial, estamos com a equipe completa, completíssima, né? Dani está aqui falando com a gente diretamente de Malta e a Paulinha também tá, que a gente não tinha certeza se ela ia poder participar ou não, porque, né? Ela está dentro ela está fazendo parte de um congresso. Para quem não me conhece, eu sou a Letícia Penteado, Eu sou o Igor. esse é o Igor Savitsky e a gente está aqui dando início, né? E aguardando já entrou o Pedro. Oi, Pedro, tudo bem? Oi, gente. Show. Agradecendo a galera que já está aí de plantão também, o pessoal que já veio ver o que que a gente vai aprontar hoje. E aí, Pedro, você trabalha para viver ou você vive para trabalhar? Meu Deus, eu nem sei. Ultimamente esse é um tema que tem me deixado em crise. Trabalha para viver ou vive para trabalhar? Não sei nem se eu me encaixo em um desses. Trabalha para viver é quando a pessoa trabalha para viver, né? Trabalha para poder sustentar a vida dela. E o vive para trabalhar é quando o que existe na vida dela é só trabalho, é isso? Isso, Acho que basicamente sim. é. A nossa ideia Acho que era é uma um boa pouco disso. definição. Uhum. O ponto de partida, Dani. Chegou a Paulinha, bem-vinda. A Dani está chegando também. Aê! Olá, Eba! Ó nós gente. tudo! Boas-vindas a todos. Chegou a Dani. Oiê! E aí, esse foi um tema que a gente pensou, porque na semana passada acho que a Letícia fez um vídeo falando, né? Como que para ela o propósito da nossa vida era simplesmente viver, né? Essa coisa de você curtir a vida, curtir o momento, né? Essas coisas pequenas, um pôr do sol, né? Procurar na gente o que é aquilo que traz sentido e propósito para nossa vida, né? Ao mesmo tempo é aquilo, vieram algumas perguntas, tá, mas e aí? O que paga as nossas contas, né? De que jeito a gente faz para sobreviver nesse sistema que convida a gente e às vezes impele a gente a isso, a ter uma atividade para gerar dinheiro, né? Porque basicamente a medida da nossa sobrevivência hoje é feita pela quantidade de dinheiro que a gente tem disponível para conseguir esse provimento de sobrevivência. E a gente pensou, o que a gente vai falar? Basicamente teria que abordar essa coisa do trabalho, que normalmente é por onde as pessoas, a maioria das pessoas, acredito eu, conseguem esse sustento financeiro, né? Essa base financeira para conseguir o sustento próprio, né? E ao mesmo tempo é aquilo, é uma atividade ao que a gente normalmente se dedica muitas horas por dia, né? Às vezes muito mais do que as 8 horas que seria o clássico daquele emprego típico do século XX, depois das leis trabalhistas, né? Hoje em dia, às vezes as pessoas trabalham muito mais que isso, né? Então são muitas horas que a gente dedica nessa atividade e aí a gente precisa avaliar o quanto essa atividade está alinhada com o meu propósito de vida, o meu sentido de vida, né? Aquilo que a minha essência, eu como essência humana tenho como talento, dom, aquilo que eu quero entregar e me pôr a serviço, né, das outras pessoas e do mundo. Então acho que é um pouco para bater esse papo aí em cima disso, né, Lê? O que você acha? Acho que sim, acho que eu acho que não me surpreende que as pessoas que trouxeram questionamento, né, falaram assim, mas e aí, ver o pôr do sol vai pagar boleto? E eu achei engraçado, tipo, não me surpreendi de ver que os dois eram homens. E aí, tipo assim, né? Porque não é só, é uma coisa muito interessante isso, e isso é uma das coisas que marcam essa
diferença de socialização entre homens e mulheres, né? Quando você é vista como mulher, que você é vista como homem pela sociedade. Por quê? Porque quando a gente fala de trabalho, quando eu fiz o meu vídeo, eu não estava nem falando de trabalho, eu estava falando de você não nasceu para ser útil ou produtiva. Essa não é o propósito, né? O propósito é você viver, sentir, né? Que você e às vezes a gente sente que para a gente legitimar a nossa existência, a gente precisa pagar com serviço, né? E isso é uma dor extremamente feminina. Por quê? Porque para a mulher, e isso não tem só a ver com trabalho, a gente tem que estar o tempo inteiro apoiando alguma outra pessoa, ajudando em alguma coisa. Já viu aquela pessoa que vai para as férias e fica estressada nas férias? Fazendo comida, fazendo compra, organizando tudo, correndo atrás de estar todo mundo bem. Né? E isso é uma coisa assim muito feminina, né? Porque a gente está normalmente nesse lugar de cuidadora. E eu achei interessante que os dois caras imediatamente foram para o lugar do trabalho. Não, mas eu preciso ser útil e produtiva porque eu preciso pagar as minhas contas, né? E uma das coisas que acontece quando a gente fala de trabalho é o quanto de trabalho a gente trabalha sem perceber que trabalha, porque não é remunerado. Uma das coisas que o capitalismo faz com a gente é transformar todo o trabalho que não vale dinheiro em nada. Né? Então, assim, cuidar de criança, arrumar casa, organizar as coisas, não é nem porque arrumar não é só manter, né, as coisas, é organizar, correr atrás, fazer reserva, fazer não sei o quê, ver se as pessoas estão bem, conversar com as pessoas, dar apoio emocional. Tudo isso que é feito gratuitamente nem é visto como serviço, nem é visto como trabalho. Quando eu falo sobre ser útil, sobre ser produtiva, imediatamente a pessoa cuja existência, que é a pessoa socializada como homem, é medida por trabalho, pensa que eu estou falando de trabalho de pagar conta. E a pessoa cuja existência é avaliada pela capacidade dela de servir outras pessoas, entende que eu estou falando disso, estou falando do serviço. Né? E eu acho que isso já é um papo muito interessante, assim, essa diferenciação de gênero, né? E como a gente costuma olhar para ser útil, ser produtiva de formas completamente diferentes de acordo com o gênero dentro do qual a gente foi socializado. Socializado quer dizer, você cresceu com as pessoas te vendo como menina ou você cresceu com as pessoas te vendo como menino? Porque a gente sabe que não necessariamente o fato das pessoas te verem como menina vai fazer com que você seja uma menina. E, né, e mesmo para meninos, né? A gente entrando nessa questão de que da transgeneridade e tudo mais. Não vou me alongar muito aqui, porque tem outras pessoas para falar. E você, Dani? Nossa, esse tema é um tema que eu gosto, assim, porque ele traz, para mim, ele traz muita reflexão, né? Porque ele está ligado, assim, ao que é o sucesso para cada um, né? Porque na nossa sociedade o sucesso está conectado com o dinheiro. E, e muitas vezes eu fico dividida porque a gente fala assim, né? O que que eu quero? Eu quero ganhar dinheiro, parece que são duas coisas separadas. Eu quero ganhar dinheiro, eu quero fazer o que eu gosto. E aí parece que na sociedade a gente tem um padrão de que quem tem sucesso tem que seguir tais carreiras. E essas pessoas vão ganhar dinheiro e vão ter sucesso. Mas aí, se você for seguir aquilo que você gosta de fazer, talvez você seja feliz no trabalho, mas você não ganhe dinheiro. Então, assim, eu penso muito sobre essa coisa de como que a gente consegue. Será que não tem jeito da gente juntar as duas coisas? Uma outra coisa que eu penso nessa reflexão é assim: eu escuto das pessoas que os ambientes de trabalho são muito pesados, que não são gostosos de estar, e eu fico pensando o quanto que a gente como ser humano, por que que a gente não constrói lugares onde são gostosos de conviver? Já que, como o Igor falou, a gente passa tanto tempo no trabalho. Então, assim, queria começar falando sobre isso, sobre essas coisas que sempre rondam assim as coisas quando eu estou pensando em ambiente de trabalho. Será que dá para a gente ganhar dinheiro e ao mesmo tempo fazer o que a gente gosta? Será que a gente não pode construir lugares onde onde a gente passa muito tempo e que eles sejam ambientes saudáveis de se viver? Então, acho que são essas coisas que eu queria trazer de começo. E aí queria ouvir você, Paula.
Faça a boa. Muito obrigada, minha querida. Que bom ter você aqui. Feliz, celebrando aqui. Estarmos todos juntos aqui, todos presentes nessa live. Muito bom, gente. Acho que para mim, uma coisa que fica importante nessa questão não é necessariamente o quanto você trabalha ou não. Você trabalhar uma grande quantidade do seu tempo, se você quiser, né? Você amar o seu trabalho, você das pessoas. Eu tô travando, gente? Pra checar se o áudio tá ok. Tá ruim? Tá, beleza. Eu vou para o Pedro, né? Passar para o Pedro, então, e vou ver se tem internet aqui. Manda ver, querido. Então, é, é louco isso, assim, porque ultimamente eu tenho pensado muito sobre trabalho. Hoje mesmo a gente estava falando, né, na nossa reunião de equipe sobre trabalho, sobre ganhar dinheiro, né, com o que que a gente quer ganhar dinheiro, como é que a gente topa ganhar dinheiro, até aonde a gente topa ir para ganhar dinheiro. São perguntas que eu acho que são perguntas importantes e também perguntas para pessoas que de alguma forma estão num lugar privilegiado, né? Porque tem muita gente com a faca no pescoço que está fazendo o que dá, né? Para se sustentar. Então, só da pessoa poder, sei lá, parar e falar assim, putz, o que que eu quero fazer? Como eu quero fazer? Né? Que direção eu quero ir? Eu conheço muitas pessoas que têm muito espaço para poder escolher e eu conheço outras pessoas que têm bem menos espaço para poder escolher o que que elas querem fazer. Então, existe uma desigualdade muito grande assim, em relação a isso. Né? Recentemente, eu estava numa reunião com alguns amigos que a gente fez o colegial junto e tal. E aí, esses dois amigos, os dois tinham trabalhado em banco e hoje um trabalhava com, acho que, mercado imobiliário e o outro trabalhava com seguros. E eu estava nessa conversa, assim, assim, parte de mim estava tava com uma autocrítica, assim, um autojulgamento muito grande do tipo, e você, Pedro Consorte, o que que você fez da sua vida? Você não trabalhou em banco, né? Como é que está a sua entrada de grana hoje em dia? Estava um julgamento muito forte. Não era a única voz que estava presente dentro de mim, graças a Deus, né? Porque eu estava no diálogo interno enquanto eu estava batendo esse papo com eles, eu estava também mediando meus diálogos internos aqui. Mas tinha uma voz forte falando assim, eu acho que você é meio fracassado. E quanto é que você está ganhando hoje? Quanto é que está entrando na sua conta? Né? Você paga, não paga aluguel, mas você está se apoiando aí também no patrimônio da família, né? Porque se tivesse que pagar aluguel, se ia se sustentar? Então, várias perguntas assim que me jogam nesse lugar assim de muito julgamento, de me sentir fracassado profissionalmente, mesmo tendo feito coisas que muitas pessoas admiram. Tem uma parte de mim hoje em dia que me sente um pouco fracassado, assim, de tipo, pô, você não deu certo, né? E que mede tanto o status, qual que é o status disso que você está fazendo hoje em dia, né? O quanto de reconhecimento convencional da sociedade você recebe por isso que você faz hoje e quanto de dinheiro você está ganhando com isso que você faz. Porque se eu não gosto, mas se eu estou ganhando muito dinheiro, pô, o cara está ganhando uma grana fazendo aquela parada lá, beleza. Agora, você não está ganhando uma grana, mas tem um puta reconhecimento, não está ganhando grana, mas tem um grande reconhecimento. Agora, se você não está nem ganhando muita grana, nem tem um puta reconhecimento, como é que você está? Então, não tenho respostas, só tenho perguntas e um compartilhamento das minhas angústias. E você, Igor? Quer pegar, Paula? Vamos ver, gente. Ver como é que tá aqui. Melhorou um cadinho?
Eu acho que sim. Deixei uma no Wi-Fi, outra no 4G, vamos ver se ele vai. Boa, Pedro. Pô, o que eu ia falar se conectava muito com isso que você trouxe, que é essa ideia de você, não tem problema você amar o seu trabalho, você querer trabalhar uma grande quantidade de tempo, de você trabalhar com uma coisa diferente, né? Ou trabalhar com algo que já é muito reconhecido pela sociedade. Eu acho que a questão para mim seria essa falta de escolha que permeia essa questão do trabalho para muita gente. As pessoas não têm escolha, a maior parte das pessoas não tem escolha sobre o que elas querem trabalhar, sobre como que elas vão ganhar o sustento das próprias vidas na sociedade que a gente vive. Então, o sustento da vida está atrelado a algo que muitas vezes a pessoa detesta, que é absolutamente monótono, tedioso, que a pessoa detesta o próprio ambiente de trabalho, que ela sofre vários tipos de abuso, de opressão. Então, e aí, inclusive, uma parada que tu falou que eu achei interessante foi essa questão de uma supervalorização do sofrimento nessa ideia do trabalho. Como se você tá, não, eu tô ali ganhando mó grana, mas o meu trabalho, nossa, muito sofrido, eu odeio meu chefe, aqui é difícil pra caramba isso que eu faço, eu passo noites sem dormir, né? Todas as coisas que eu faço são muito trabalhosas e difíceis, e eu fico exausto, isso desgasta meu corpo, isso desgasta meu emocional, mas eu tô aqui, e eu tenho que continuar aqui, né? Como se esse sofrimento no trabalho fosse normalizado. Não, beleza. Trabalho é para sofrer mesmo, né? Você tem que continuar aí mesmo sofrendo. Você não pode sair, né? Então, acho que isso era um pouquinho do que eu queria trazer, assim, né? Mesmo nesse caos aqui da quebra. E aí vou passar para o Igor, depois eu falo um pouquinho mais. E você, querido? Então, queria pegar esse gancho para colocar mais uma pecinha em cima, que é o seguinte, né? Retomando um pouco aquilo que a Letícia falou da questão de gênero, né? Muitas vezes eu percebo em relação aos homens que é muito da autovalorização, né? Vem em cima dessa coisa de ser útil, né? E estar trabalhando e fora, né? E tendo essa coisa, conseguindo dinheiro e trazendo sustento para a família, né? E como eu percebo situações de sofrimento, né, em grupos de homens que eu participei, em outras experiências também, de perceber que assim, quando o homem perde o trabalho ou fica desempregado, dá uma bugada geral, assim. Porque parece que está mais internalizada essa coisa, né, de ter, né, vamos dizer que a cota de sacrifício é essa, tá num trabalho, mesmo que não tenha a ver com aquilo que faz sentido para minha vida, né, com aquilo que eu gosto. Mas assim, quando eu perco isso, né, é como se a pessoa ficasse sem norte, assim. A gente vê situações de suicídio, né, enfim, e outros sofrimentos diversos que estão ligados a isso, né, e como é importante, talvez, buscar outras coisas que façam sentido para a gente, além dessa coisa do trabalho, de novo, estratégias de apoio mútuo, às vezes dentro da família ou entre pessoas, para a gente conseguir se reorganizar nesses períodos em que às vezes eu estou desempregado e fico sem esse sustento, sem essa base, assim, né? Enfim, e acho que isso entra muito num desafio nosso coletivo de como cuidar, né? Como oferecer uma forma de cuidado coletivo das pessoas em que as pessoas, sim, possam escolher os trabalhos, né? Tenha mais igualdade de oportunidades, né? Entre as pessoas e também como a gente consegue se cuidar quando a pessoa não está inserida nessa roda aí do trabalho, né, em troca de dinheiro, enfim, de sustento, né? Como que a gente consegue assegurar uma existência digna e tratar dessas dores, né? Meio que desidentificar uma coisa da outra e achar sentido de vida para além dessa coisa de oferecer a minha força de trabalho em troca de dinheiro, né? Enfim. E o que você acha, Lê?
Eu vou recapitular um negócio que eu vivo falando, né? Que é o que a palavra trabalho vem de tripalium, que era um instrumento de tortura medieval, né? Eu achava que era um chicote, mas na verdade é uma espécie de crucifixão, né? É um pau assim, um pau assim, um pau assim. É um X num pau maior, fixado num pau maior, por isso chama tripalium, porque são 3 paus. E a pessoa fica lá aberta que nem um X assim, enfim, sendo torturado. E acho que não é à toa, né? E essa ideia do trabalho como calvário, né? Que era o que a Paulinha estava trazendo, uma coisa que purifica pelo sofrimento, é muito comum, né? E eu lembro que, assim, em algum momento nas minhas aulas de história que eu aprendi que foi o pulo do gato da religião colocar o sofrimento humano como uma espécie de redenção, né? Você vai sofrer bastante aqui, e aí quando você morrer, você vai para o céu. Por que que isso foi tão importante? Porque foi o momento em que parou de ter revolta. Porque quanto mais eu sofro, melhor. Porque é mais fácil, como é que é, um camelo passar por uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então tudo bem se todas as outras pessoas engolem todo o dinheiro do mundo, né? Se uma pessoa no mundo tem mais dinheiro do que 97% das outras pessoas, porque, né, eu vou pro céu e ele não. E aí, assim, essa coisa que o Pedro falou, né, do tanto de privilégio que é a gente poder escolher no que trabalha, poder parar para pensar se o que eu faço na minha vida, no trabalho, é algo que traz vida para minha vida ou tira vida da minha vida, né? E isso é uma coisa assim muito forte de pensar. E o que que leva a gente a continuar pensando nessas coisas, se revoltando com elas e ainda assim acordando todos os dias para ir para o trabalho, né? Que a gente sempre fez. Muitas vezes assim eu estou passeando no shopping com as crianças e vendo as pessoas trabalhando no shopping e eu não consigo acontecer como ainda não aconteceu a queda da Bastilha. Não consigo, sabe? Como é que pode ser possível você trabalhar num lugar em que um par de tênis custa mais do que o que você ganha no mês, né? E você está ali trabalhando e tal. Então, assim, como pessoa que tem os privilégios que eu tenho, olho para isso e isso, né, é revoltante, assim. Mas você vê que é justamente isso. É um mundo em que você paga tão caro por sair, por levantar a cabeça, que você se acostuma a ficar naquela situação. Né? Porque aquilo, até por eu ter os privilégios que eu tenho, é mais fácil para eu ficar revoltada. E a minha revolta é mais levada em consideração do que a revolta de uma pessoa negra da periferia, por exemplo. Né? Pelo contrário, essa revolta da pessoa negra da periferia costuma ser recebida a bala, né? E não ser ouvida num congresso com microfone, com gente falando é isso mesmo, e etc. Então, tem isso, né? Mas eu acho que essa coisa da gente justificar a nossa existência com o trabalho, com o sofrimento e com a produção, acho muito forte, né? Acho que a quantidade é um dos fatores de risco de suicídio, a gente vê as pessoas perderem o trabalho, serem demitidas, né? Ou serem consideradas não mais úteis para o trabalho, a pessoa se aposenta e isso é visto para os homens, principalmente, é usada a palavra emasculador, emasculante, né? Enfim, é como se tirasse a masculinidade do homem, né? E é tanta coisa para a gente problematizar nesse conceito que eu acho incrível, né? Tipo assim, primeiro é o próprio conceito de masculinidade ligado ao trabalho, e o segundo é o conceito que alguém pode tirar de você uma característica que é sua, né? Tirando uma coisa do seu trabalho. Como é frágil, né? O conceito de masculinidade. Mas eu acho isso muito interessante. E como muitas vezes isso gera uma situação de impotência, né? Tipo, já teve caso, por exemplo, do cara chegar em casa, se matar e matar a família, né? Matar a família e se matar. Não, não, né? Porque a ordem tem que ser essa, porque senão não acontece nada. O cara matar a família e depois se matar. Por quê? Porque perdeu o trabalho, perdeu o sentido e agora todo mundo vai morrer, desespero total, né? Então é o tanto que afeta as pessoas esse assunto e essa ligação, especialmente quando a gente fala dessa ideia de masculinidade, né, o trabalho. E como para as mulheres isso continua sendo aquilo que eu falei, né, um tabu. As mulheres trabalham muitas vezes muito mais do que os homens, 2, 3 jornadas, considerando o trabalho que elas fazem em casa, e isso não é visto como trabalho. Né? Eu já vi até ela que não trabalha, né, e é a mulher que fica em casa com as crianças, que com a casa, com não sei o quê, mas ela não trabalha. Enfim, né? Então, isso. E você, Dani? Não tem como falar desse tema sem falar sobre o capitalismo, né? Porque eu acho que ele é que dá o tom
de como que a gente lida com o trabalho e com tudo isso que a gente está falando aqui. Agora, tem uma coisa que é muito triste, assim, é que a nossa falta de escolha que a Paula trouxe, e essa coisa de que tem muita gente que não tem escolha, né? A gente está aqui falando sobre tudo isso, mas a gente tem um certo nível aqui de privilégio de estar podendo questionar tudo isso. Tem gente que nem pensa sobre isso, né? Tem gente que está ali naquele lugar de eu estou aqui, eu preciso trabalhar e colocar dinheiro dentro de casa. E aí, além disso, tem uma outra coisa que eu vejo que vem do capitalismo, que é o quê? O capitalismo ele está ali o tempo todo falando do consumo, né? Para eu ser alguém, eu tenho que ter um carro. Para eu ser alguém, eu tenho que ter um celular. Para eu ser alguém, eu tenho que ter o tênis, aquele tênis que custa caro que a Lê falou. E aí é muito interessante que quanto mais a gente gasta, mais a gente está escravo do próprio sistema. Então, parece que é uma escravidão de todos os lados, né? É porque eu tenho que colocar dinheiro dentro de casa, além disso, eu consumo coisa para ter que trabalhar mais ainda. Então, assim, a sociedade, né, o capitalismo, ele faz a gente trabalhar numa lógica onde quanto mais a gente faz, mais a gente está preso àquele sistema, assim. E aí é muito interessante que, por exemplo, na pandemia, eu observei, conversei com outras pessoas e vi o quanto de coisa que você tem dentro de casa que você não usa. Por exemplo, o seu guarda-roupa. E aí a gente fala, nossa, por que você compra tanta roupa se você só usa, tipo, pouca coisa? Então, assim, eu acho que isso tudo vem também como um questionamento de, tá, tudo bem, eu não tenho escolha, eu preciso trabalhar para colocar dinheiro dentro de casa. Mas o que eu posso mudar para cuidar desse valor que eu gasto por mês para eu não ficar tão preso a esse sistema? Porque tem escolhas que eu posso fazer que eu posso minimizar o meu custo e simplificar minha vida para que eu não dependa tanto assim desse sistema. Então, são coisas que eu venho pensando, assim. E tem uma outra coisa que eu acho legal trazer nessa live, né, que está falando sobre esse ambiente de trabalho, que é o quê? Eu tô assim, eu escuto muito falar sobre ambientes tóxicos, né? Então, assim, eu acho é muito raro eu conversar com uma pessoa que fala assim, não, a minha empresa é maravilhosa, a gente tem aqui um ambiente que o líder pensa nas pessoas e escuta todo mundo. Isso é difícil de encontrar na minha experiência. E eu fico me questionando porque assim, esses ambientes tóxicos, eu não vejo para quem que ele está sendo útil, porque ele é tóxico, tanto para quem é liderado quanto para os líderes. E está todo mundo ficando doente. Então, assim, tem uma sociedade que está doente, que está, além de gastar com o consumismo, a gente tem que gastar com remédio, com fisioterapia, com terapia para cuidar de tudo. E ao mesmo tempo a gente não está cuidando das pessoas. E aí tem essa outra questão. Dentro do ambiente corporativo, a gente separa. O que é? A gente precisa ser racional, né? Então a gente não cuida das emoções. A gente não fala o que a gente está sentindo dentro do ambiente de trabalho. E aí o quanto que isso gera um ambiente, faz com que o ambiente de trabalho seja um ambiente de desumanização. E que além de ser massacrante, e você passa o dia inteiro naquele lugar onde você não pode falar de si, onde você não pode tratar o lado emocional. Então, muitas vezes, não leva, não vai ser valorizada, ela vai ser tratada como uma pessoa que é fracassada. Então, assim, eu vejo que dentro do ambiente de trabalho a gente tem muito espaço para melhoria desse ambiente, porque esse ambiente ele deixa as pessoas doentes e quanto mais, né, tomando remédio, eu falo que é um remédio para dormir, um remédio para acordar, um remédio para dor de, então a pessoa fica contaminada de medicação e passa a não viver. Então é muito triste olhar para esse ambiente e ver que está dessa maneira, assim. Parece que a sociedade está doente, assim, quando eu olho para esse tema, na minha experiência, né? E aí queria passar a bola.
Paula, quer pegar a bola aí? Vamos. Obrigada, amada. Nossa, você falou uma coisa que é muito interessante. Você falou vários tem que, né? Essa palavra, né, cara? Exatamente, porque tem várias determinações sociais que a gente convive como se fossem regras da vida mesmo, né? Aí eu fico com esse luto, assim, olhando com uma certa tristeza, que as potencialidades das pessoas ficam sendo reduzidas a uma secundariedade da vida, porque essas potencialidades não são valorizadas financeiramente. Então a pessoa tem algo que ela ama, tem algo que ela faz muito bem, tem algo que ela acha lindo e que a alma dela vibra quando ela faz. E que isso, de certa forma, serviria ao mundo. Que seria maravilhoso ela poder manifestar mais disso. Mas ela não tem tempo. Mas ela não pode. Mas não dá. Porque eu tenho que trabalhar. Porque eu tenho que pagar a conta. Porque eu tenho que priorizar o meu sustento. Porque se eu não trabalho, a minha vida fica em risco. A vida das pessoas que eu amo, vida de pessoas que dependem de mim, ficam em risco. Então, e ao mesmo tempo que você tem que priorizar esse sustento, né, essa sobrevivência da vida nessa sociedade, você tem várias outras determinações que são dessa ideia de valor, determinações estéticas, de possuir determinados bens. Você tem que fazer várias outras coisas para você ser aceito socialmente. Então, esses tem que, eles são muito grandes, eles são muitos. É muita coisa que você tem que ir para ser aceito socialmente, né? São várias prisões e elas são, às vezes, inclusive contraditórias. Porque a pessoa que ganha um salário mínimo, como é que ela vai ter dinheiro para fazer, para dar conta de todos esses tem que, né? Essas regras sociais, regras entre aspas, né? Elas não se adaptam ao contexto financeiro, à, à, à questão social, né? Ao extrato social da pessoa. Então acaba que você fica com uma impossibilidade da pessoa cumprir todas essas demandas. E aí fica essa frustração eterna de que eu nunca vou conseguir me encaixar, nunca vou conseguir cumprir todas as exigências que me são dadas. Então, tem um luto aqui dentro disso. E você, Pedro? Como é que tá por aí? Uma coisa que está ficando forte aqui para mim, ouvindo tudo isso, é que como muitas coisas da nossa vida, né, parece que convencionalmente, socialmente, existe um script que a gente deveria seguir, né, em relação ao trabalho. Existe um script que, se você conseguir seguir esse script, que muitas vezes é difícil de seguir, mas se você conseguir, putz, aí você é uma pessoa bem-sucedida, aí você é uma pessoa digna de valorização, de reconhecimento, né? Eu lembro uma época que eu fiz um trabalho em Londres durante 2 anos, que era um trabalho que eu ganhava bem e tinha reconhecimento, né? E era um trabalho artístico. Então, no mundo das artes é raro, assim, né? Você ganhar bem, ter reconhecimento e tal. E aí, quando eu passei nesse trabalho, era um espetáculo e muita gente ficou feliz por mim, mas eu também percebi as pessoas olhando para mim com mais respeito, valorizando mais o meu trabalho, exatamente porque né, eu estava trabalhando nesse lugar. E eu percebi até eu me sentia mais amado até, porque eu tinha conseguido esse trabalho. Eu percebia, por exemplo, sei lá, algumas pessoas da minha família mais tranquilas, também, agora ele arranjou, né, um trabalho, assim, né? Agora ele conseguiu, finalmente ele arranjou um trabalho. E foi um trabalho que tinha uma parte desse trabalho que era bem tóxico para mim. E isso foi muito difícil para eu conseguir sair desse trabalho.
porque chegou uma hora que era difícil para mim trabalhar lá por causa da qualidade das relações. E ao mesmo tempo eu pensava assim, poxa, mas esse trabalho é o trabalho dos sonhos, teoricamente. Como é que eu estou pensando em sair dele? Como é que eu vou abrir mão de um trabalho que paga bem? Como é que eu vou abrir mão de um trabalho que tem status? Muitas pessoas falavam, você é louco, você vai sair desse trabalho, o que você está fazendo? Né? Então, muitas vezes é nadar contra uma correnteza você fazer decisões sobre a sua direção profissional, porque tem muito julgamento das outras pessoas, né? Tem muita pressão da família. Quem não sofre pressão da família em relação ao trabalho? Eu conheço pessoas que, assim, são artistas, que eu admiro muito o trabalho artístico, e essas pessoas não aguentaram a pressão da família e cederam à escolha da família, de o que a família achava que essa pessoa devia fazer. Ah, não, eu acho que você tem que fazer direito. Ah, mas é uma puta de uma bailarina. Mas ela não conseguiu sustentar a pressão da família, porque é um negócio que enfraquece, né? Se a família vira e fala assim, meu, vai, você quer fazer isso? Vai. Só vai. É uma coisa. Agora, se a família fala, putz, mas você vai fazer isso, mas não vai dar certo, como é que você vai se sustentar? E, ao mesmo tempo, eu acho legítima essa preocupação. É natural que as pessoas se preocupem, né, com a estabilidade financeira dos filhos, como é que vai ser. Tudo isso é preocupação, óbvio. Mas, ao mesmo tempo, nossa, imagina que difícil. Uma pessoa que quer fazer muito uma coisa e a família. Nossa, eu tenho muitos amigos, que ou abriram mão do que queriam fazer como sonho de vida e cederam, ou estão tentando fazer, mas é como se tivesse com o freio de mão puxado. Porque toda vez que encontra com a família, é aquele negócio, né? Aquele desestímulo, aquela falta de reconhecimento, aquele olhar que é como se fosse, ah, coitado, né? Trabalha com isso e tal. Dá uma certa pena, assim, é menos capaz. Né? A gente reconhece aquele outro membro da família, que aí sim, aquele lá é bem sucedido, conseguiu um trampo bom, ganha bem, né? Então, muita pressão e muito julgamento que faz muito mal para a gente e a gente até acaba internalizando tudo isso, né? Diga lá, Igor. Vou passar para ler aqui primeiro. Vai. Porque eu estava comentando com ele quando você falou do negócio de você largar o seu trabalho de Londres, né? Eu era funcionária pública concursada, né? E tipo, isso é você largar o filé do filé, né? Você largar, tipo, naquela época, inclusive, a gente tinha aposentadoria boa, não era integral mais, mas era bem boa. Então é uma coisa bem louca, porque quando eu fui refazer meu título de eleitora, por exemplo, tinha que colocar, né? Nem lembro o que foi que eu fui fazer, mas por algum motivo isso surgiu assim no guichê e eu falei que estava deixando o trabalho e a moça, mas por quê? Ela não conseguia se conformar, essa pessoa que nem me conhecia não conseguia se conformar que eu estava largando um pedido de exoneração nossa, num cargo público, que você fez prova, que você conseguiu passar, que você ganha bem, enfim. Mas é isso, é uma pressão muito grande, né? Você está encostado ali, então por quê? Né? Você já tem seu burrinho na sombra, vamos dizer assim. Para que você vai abrir, né? Por que você está indo atrás de ser feliz e abrindo mão da segurança? Eu não sei, eu acho muito interessante. E eu saí também por isso, porque era um ambiente extremamente tóxico, né? E toda vez não era aquele ambiente, eram todos os ambientes, porque é uma coisa feita para ser tóxica. Não feita para ser tóxica, mas o jeito que a coisa é feita acaba sendo tóxica. E era muito disso. Eu lembro de ver pessoas comentando dentro do trabalho que era isso. Isso daqui é o que eu faço, mas eu vou viver, né, basicamente no final de semana e quando eu viajo, eu vou pegar um avião, vou para não sei aonde e tal. E essa sensação, né, de que essa ideia de que o que eu faço não é a minha vida, mas eu fico esperando a minha vida acontecer enquanto eu faço isso e guardo dinheiro para a minha vida acontecer. E é muito triste, né? É uma perspectiva muito adoecedora, assim, você não encontra brechas para viver dentro de um dia de 24 horas, assim, você dedicar tanto tempo para uma atividade que não faz nenhum sentido e que te adoece.
E assim, achei muito legal isso que tanto a Paulinha quanto o Pedro trouxeram, né? Das coisas que a gente faz bem e que acabam virando hobbies, porque você não ganha dinheiro com isso, ou você não faz isso tão bem que você vai ganhar dinheiro. Você ser uma bailarina, por exemplo, você tem que ser muito bailarina para você ganhar dinheiro sendo bailarina. Tipo assim, senão você vai ser o quê? Uma professora de balé. E é uma ralação, né? Ou coisa do tipo, o coreógrafo, é sempre uma coisa assim. Você tem que ser muito fora da curva quando você está dentro do ramo das artes para você realmente ganhar dinheiro com aquilo. E é muito interessante, porque aí também entra uma coisa que é o perfeccionismo, que a gente vai falar na semana que vem, e você que está aqui com a gente, não perca, porque semana que vem, às 18 horas, a gente vai falar sobre perfeccionismo, que é uma das coisas mais adoecedoras que tem. Né? A gente vai comentar um pouco a respeito disso. E o que acontece? É muito comum que mesmo quando a gente não está trabalhando, a gente esteja estudando para trabalhar mais e melhor, né? Aprendendo mais coisa. Não, qual que é o seu hobby? Qual que é o último livro que você leu? Não, eu li o Como Fazer não sei o que, lá, tipo assim, livro de não ficção. Quando foi a última vez que você sentou e assistiu uma besteira? Sem função, sem conexão nenhuma com o seu trabalho, sabe? Quando? Então é esse negócio que eu acho que é muito interessante, sei lá. É uma pergunta que muitas vezes eu faço para as mulheres e elas falam assim: quando é que foi a última vez que você teve um tempo para você? Ah, não, então, porque outro dia eu fui no salão. Você foi no salão, o salão não vale. Porque vamos colocar que o salão é uma imposição social para você ser bonita e que isso também é trabalho imposto à mulher. Porque é um tempo do caramba que a gente perde. O cabelo tem que estar assim, a boca tem que estar assada, a sobrancelha não sei o quê. Né? Até a vagina tem que ter um certo formato, uma certa cor e um certo número de cabelos que é 0. Então, assim, mano, isso toma um investimento inacreditável de tempo e de dinheiro da nossa vida. E de energia vital. Então, não vale malhar, não vale ir no salão de beleza. Não vale fazer compra também, porque quando foi que você fez uma coisa que é simplesmente gostosa para você. Gostosa, assim. Sabe? Uma coisa que tem objetivo. E aí? Sabe? Difícil. Normalmente não tem a pessoa tem que ficar parada lá pensando. Pois é. Daí o vídeo do vai ver uma porra no pôr do sol, vai tomar um banho de chuva, porque você não foi feito para ser produtivo. Você é mais do que isso. Você é maior do que isso. Enfim, minhas considerações finais, acredito já. Igor. Não sei, acho que eu vou puxar aqui a rodada de considerações finais e aí dependendo. Tá bom. Né? O que eu queria dizer é assim, muito do que a gente faz na Colar tem por um pressuposto que toda ação humana, consciente ou inconsciente, ela está buscando atender alguma coisa. Né? E quando vocês falam, né, desses tem-o-quês e tudo, essas pressões sociais, né, essas estruturas, para mim parece muito que são coisas que a gente foi introjetando ao longo da vida, né, que talvez busquem atender algumas necessidades, mas a gente não sabe muito bem o que são. Né? E aí muito do processo que a gente estimula aqui na Colar, a gente está falando, né, começando essa série agora, sobre autocuidado, é muito de ampliar nossa consciência para o que a gente está atendendo, né, ou tentando atender quando a gente faz determinada coisa. Né? Como trabalhar, por exemplo, como trabalhar em uma coisa que eu não suporto. Como, por exemplo, escolher largar de um trabalho num ambiente que eu não suporto, mas que está me dando dinheiro e reconhecimento, né, como vocês trouxeram. E a gente, né, quando faz essas escolhas, a gente está tentando atender alguma coisa, né? Então, nesse processo do autocuidado, a gente ampliar a consciência para o que a gente está buscando atender, né? Eu acho que é um processo muito importante que a gente estimula aqui na Colar. Né? Então, é aquilo, a gente levantar e começar a ver. Não, eu levantei agora e fui tomar um copo d'água. Por que eu estou fazendo isso? Né? O que eu estou tentando atender? Saúde? Às vezes, né, vou tomar café, nutrição, cuidado. Né? E buscar. E aí, quando a gente entra nessas coisas do trabalho e dos tem-o-quês, a gente precisa ver. É meio que nem aquela história do peixe com o rabo cortado. Né? As pessoas, né, às vezes cortam o rabo do peixe antes de assar. E aí, por que corta o rabo do peixe antes de assar? E aí
lá pelas tantas a gente vai descobrir que era porque a bisavó fazia isso porque o peixe não cabia na assadeira e todo mundo continua cortando o rabo do peixe, mas agora ele cabe na assadeira, a assadeira aumentou, né? Faz sentido a gente continuar fazendo isso? Então, esse processo da gente ampliar a consciência para o que a gente está buscando atender, quais são as coisas importantes para a gente no nosso dia a dia, vão auxiliar a gente nesse processo de fazer escolhas, né? E às vezes até de bancar alguma escolha que possa estar trazendo alguma dimensão de dor para a gente, né? Então, nesse momento em que eu estou em um trabalho, né, por exemplo, que me toma muito tempo e que não me traz realização, às vezes eu estou focado realmente no meu sustento e das pessoas que estão próximas a mim, né? E aí eu estou fazendo uma escolha, eu não estou obrigado a isso, né? Como a gente viu, existem exemplos em que as pessoas podem deixar e assumir um risco maior, né? Às vezes a segurança fica tão insuportável sustentar essa segurança que eu abro um pouco mão de segurança para buscar mais sentido, mais realização, mais liberdade às vezes, né? E aí quando a gente tem consciência desses processos, a gente fica mais, eu acredito, né, mais dono das nossas escolhas, né, e menos como vítima ou passageiro das circunstâncias, né? Então, acho que o que eu deixaria de considerações finais e de dica é isso. Procura saber o que você está tentando atender em cada escolha que você faz em relação a essa esfera do trabalho. Porque aí você vai talvez ter mais consciência e talvez conseguir mais paz nesse processo aí, né? E você, Dani, o que você acha? Nossa, é tanta coisa. Esse tema, ele é, para mim, ele é amplo, assim, dá para fazer outras lives, de tanta coisa que dá para falar. Agora, pensando aqui, a gente falou muito na questão sistêmica, né, de como que o capitalismo influencia em tudo isso, mas como a gente está aqui nas considerações finais, eu estou pensando assim, o que que a gente pode fazer individualmente, que é um pouco do que o Igor já trouxe, né, dessa questão do autocuidado, mas o que que a gente pode fazer no individual? E eu vejo que, assim, uma das coisas importantes para a gente pensar, e é um pouco do que a Letícia já falou também, que é essa questão de fazer coisas que eu gosto para mim, e simples às vezes. Então, assim, eu tenho um hobby, ou eu só trabalho, né? Eu fico 24 horas trabalhando naquilo que eu não gosto, ou eu faço, o que que eu faço para mim, né? Então, trazer essa reflexão de, sei lá, eu gosto de estudar alguma coisa, vai fazer esse curso que você quer, vai buscar coisas que você gosta de fazer. Então, acho que isso é uma coisa interessante para a gente pensar. Uma outra coisa interessante que eu acho que é bom fazer, que até eu tenho uma experiência dentro do ambiente corporativo que a gente levou um projeto de escuta para dentro de um hospital. E esse projeto, ele trouxe para mim uma perspectiva e uma visão de o quanto que é importante a gente levar ambientes de escuta para dentro dos ambientes de trabalho, que muitas vezes, né, não é valorizado, né? Ninguém vai falar, não, vou trazer um ambiente de escuta para dentro do ambiente corporativo, vou escutar um muro de lamentações aqui, pelo amor de Deus, aí tem gente que fala desse jeito. E o quanto que é importante levar, né, esses ambientes de escuta e quanto que as pessoas estão precisando desses ambientes. Então, assim, dos movimentos que eu acho que são importantes é a gente melhorar os ambientes de trabalho. E uma forma de melhorar é levar humanização, levar projetos que levem escuta para as pessoas. Então, assim, tem essa coisa da gente cuidar do individual, tem isso da gente cuidar dos ambientes de trabalho, né, dos ambientes corporativos que estão aí meio que massacrando as pessoas. E a outra coisa que o Igor já trouxe do autocuidado, que para mim tem a ver com essa coisa de escolher aquilo que a gente gosta e de também buscar trabalhos ou buscar terapias, o que você achar que você para esse lado emocional. Porque muitas vezes o lado emocional ele fica esquecido, né? A gente fala, o lado emocional preciso cuidar. E para mim, o lado emocional é o que sustenta, parece que a vida, sabe? Sustenta a família.
as famílias, os ambientes, as relações. Então, assim, acho que valorizar um pouco esse cuidado emocional e esse autocuidado aí, eu acho que ajuda bastante nas relações e melhora a sua vida também. Acho que fica essa aí como dica. E você, Paula? Gente, última, né? Indo para as minhas considerações finais também. Teve um dia que o meu pai falou para mim, eu não lembro exatamente o que, mas isso ficou na minha cabeça. Ele falou assim: Nossa, Paula, você faz isso muito bem. Você podia ganhar dinheiro com isso. E aí, o que eu falei para ele foi: Pai, eu não quero ter que ganhar dinheiro com isso. Eu não quero monetizar isso que eu faço. Eu não quero que esse hobby vire mais uma obrigação para eu ter que tirar renda e divulgar esse trabalho e aí vender essa coisa. Eu não quero. Eu quero fazer isso só porque eu gosto. E se eu faço bem, que bom. Não quer dizer que se eu faço isso bem, eu estou, de certa forma, desperdiçando um talento que poderia dar dinheiro. Ou desperdiçando um tempo que eu poderia estar ganhando grana. Eu não quero olhar dessa forma. Porque se eu olho dessa forma, isso vai realmente começar a me incomodar. E aí eu vou querer parar de fazer. E aí talvez eu nem faça tão bem, eu nem ame tanto. Então, acho que cada vez mais, e aí essa seria, de certa forma, a dica, né? Seria eu me permitir ter desejos que não têm utilidade. Me permitir amar coisas que não são monetizáveis. Abrir espaços de autocuidado que, como ela disse, não sejam direcionados para fora. São coisas que eu faço porque eu gosto, não é para mostrar para ninguém, né? Tirar esse locus de, de, de motivação do lado de fora. Olhar para dentro. O que que eu gosto de fazer? Por fazer. Então, acho que eu me permiti fazer coisas por mero interesse, porque isso me dá prazer, porque isso faz minha vida um pouquinho mais feliz. Eu acho que é uma coisa que eu estou tentando cada vez mais colocar na minha vida e que eu sugeriria vocês tentarem também, porque acho que isso vai dando um pouquinho mais, não só dessa sensação de escolha, de controle e de autocuidado, mas também de sentido para a vida. A minha vida não tem sentido só quando a valorização vem de fora, só quando, né, só quando a definição de não, beleza, agora você tá ok, agora você tem sucesso, agora você, né, passou aqui no crivo. Não, tem outras coisas que eu amo e que fazem sentido para mim, independente da avaliação de vocês todos. Então, acho que essa seria a minha consideração final. Pedro. Eu acho que a minha vai na linha desse desafio que é lidar com a avaliação e julgamentos, tanto das pessoas em volta de mim, né? Os julgamentos em relação à minha escolha profissional e até os meus próprios julgamentos, porque muitas vezes eu internalizo os julgamentos, né? A gente tem um mecanismo muito curioso, que é de tanto que a gente ouve uma coisa, a gente internaliza aquela coisa e às vezes eu mesmo já fico me falando aquilo sem que outras pessoas me falem, porque eu já internalizei, eu já ouvi tanto aquele julgamento que ele vira uma voz dentro de mim. E pessoalmente, assim, existem várias práticas que me ajudam, vários exercícios que me ajudam, exercícios que a gente faz na própria Colar, exercícios relacionados à comunicação não violenta, que me ajudam a cuidar desses julgamentos, tanto os julgamentos que vêm de outras pessoas, para ir entendendo por que essas pessoas estão fazendo esse julgamento sobre mim, o que será que está por trás desses julgamentos, né? O que elas estão sentindo, qual é a preocupação delas, ou o incômodo delas, e até por trás dos meus julgamentos também. Quando eu me vejo me julgando, o que eu faço? Como é que eu cuido de mim quando eu
quando eu me vejo me maltratando, né? Quando eu me vejo me colocando para baixo. Então, isso, eu acho que isso é uma coisa muito séria, assim, porque não é só a gente, sei lá, assistir uma live e falar assim, ah, beleza, entendi. Não, existem exercícios, existem práticas que a gente precisa fazer para fortalecer essa musculatura, assim, né? E essas práticas a gente faz na Colar, então também quem quiser fazer essas práticas, vem atrás da gente, porque estamos fazendo essas práticas para lidar com esses julgamentos e também como uma rede de apoio, né? Porque, assim, muitas vezes é um lugar difícil, é um lugar solitário, esse lugar da insatisfação com a sua profissão não fazer sentido, ou com você não ganhar dinheiro que você gostaria com a sua profissão. Existem tantos desafios em relação à escolha de trabalho, e muitas vezes esse é um lugar solitário que você não consegue trocar ideia com ninguém com sinceridade. Porque se você realmente chegar e falar assim, nossa, eu não estou feliz com o meu trabalho. Nossa, mas como assim? É um trabalho tão bom e não sei o quê, mas você ganha tão bem. Então, tem lugares, muitos lugares, que a gente não tem espaço para falar sinceramente sobre o que a gente está sentindo. Então, essa rede de apoio também ajuda muito a gente trocar ideia sinceramente. Outro dia eu estava pensando a importância que existe em ter em algum lugar da sua vida que você pode realmente falar o que você quiser. E tem muita gente que não tem nenhum lugar que você possa falar o que você quiser. Nenhum lugar que você possa realmente falar o que você está sentindo. Não tem nenhuma relação, nem com seus pais, nem com seu companheiro, nem com seus filhos, nem com seus amigos, no seu trabalho. Você não consegue. Então, como é importante você ter um lugar onde você possa falar realmente o que está pegando. Porque quando você faz isso, você descobre coisas que você não descobriu até hoje, porque você não conseguiu botar tudo em cima da mesa. Né? É como se você tivesse uma bolsa que você vai colocando e tirando coisa, colocando e tirando coisa. De vez em quando a gente precisa pegar a bolsa, virar ela de ponta cabeça, chacoalhar, esvaziar ela totalmente e ver o que tem ali. Nossa, tem um pedaço de um sanduíche aqui que eu nem tinha visto. Né? Tem uma série de coisas no fundo da bolsa. Né? De vez em quando a gente precisa fazer isso. Mas a gente muitas vezes não tem espaço para fazer isso. Então, a Colar também é um lugar que você pode contar com a gente para fazer isso. E quem quiser ajuda falar sobre qualquer desafio que você esteja passando aí, fala com a gente no privado, que vai ser um prazer tentar te ajudar. Diga lá, Igor. Acho que vale a gente falar sobre agora fazer o fechamento mesmo, né? Tá. O que vocês acham? Então, avisar as pessoas de novo que as nossas lives acontecem toda segunda-feira às 18 e que elas viram podcast. Então, assim, né? Entre, participem, escrevam pra gente, a gente vai conversando com vocês aqui no chat. E depois tudo vira podcast. Nossa, pode colar, pode procurar a gente lá no Spotify e dá para curtir a gente. E que mais? E a nossa comunidade continua com as inscrições abertas, né? Na verdade, é uma assinatura mensal. Por um valor, você vai ter 3 encontros por semana, pelo menos 3, às vezes tem mais, né? Cada um facilitado por um de nós e com vários conteúdos diferentes, com várias práticas diferentes. É muito bacana, quer dizer, eu sou suspeita para falar, mas eu acho massa. Enfim, acho que vale a pena conhecer, até porque você pode cancelar a qualquer momento. Então, é muito bacana entrar, olhar e tal, e ver se você curte. O que mais? Ah! Semana que vem, na quinta-feira, vai ter encontro! Encontro aberto da comunidade Colar, gratuito, sobre autocuidado. Como esse é o mês que a gente está... Isso. Workshop gratuito, exatamente. Vou até passar a bola para vocês falarem mais. Fala aí, Pedrão. Boa. Então, dia 24, quinta-feira à noite, workshop gratuito de comunicação não violenta com foco em autocuidado emocional. Então, se você quiser participar, chega mais, o link está na nossa bio do Instagram. Se você não achar a bio, você pode mandar uma mensagem para a gente que a gente te ajuda. E se você conhecer alguém que possa se interessar por essa proposta também, workshop gratuito de comunicação não violenta com foco em autocuidado emocional. Vai ser no Zoom, vai ser interativo, então não é uma live, é um workshop, a gente vai fazer coisas, fazer dinâmicas, trocar ideia, botar a mão na massa aí, porque a gente precisa botar a mão na massa, né, galera? Não adianta só ficar vendo live.
ouvindo podcast. Tem que botar a mão na massa. Isso, mas se você quiser participar de câmera fechada, quem quietinho só escutando também pode. Eu vou deixar isso para gente. Ah, não quero, que vai ter que fazer dinâmica. Não tem que fazer nada. Você pode ficar lá assistindo. E lembrar, gente, dos grupos, né, que a gente tem no WhatsApp, na verdade são listas de distribuição. Vocês podem acessar pela bio da Colar aqui no Insta. Por lá também vocês têm as informações do encontro da semana que vem, vocês têm as informações da comunidade também sobre o podcast, enfim. Dá uma fuçada lá que por lá vocês conseguem todas as informações da Colar. E nesses grupos a gente faz a divulgação das lives e do que está acontecendo na comunidade, enfim, é só a gente que posta, então tem como vocês ficarem sabendo, porque nem sempre o Insta manda a notificação de que a gente está ao vivo, ou nem sempre pelo Instagram você consegue ver, né, as informações, então por lá é um outro canal que a gente tem para se comunicar com vocês também. Isso, e lembrar que se você também não estiver encontrando na bio, não sei o que, não souber o que fazer, chama a gente lá no privado, manda uma mensagem e a gente dá o apoio que você precisar. Tá bom? Se você precisar de alguma coisa. Khalid Prem agora mandou uma coisa linda. Ele falou assim: penso que o maior desafio, depois de gostar de coisas não utilitárias, seja amar a si mesmo pela própria inutilidade. Lindo, Khalid. Muito, muito obrigada. Mais alguma coisa? A gente esqueceu alguma coisa, gente? Não? Não, perfeito. Então, acho que isso. encerramos com chave de ouro. Muito obrigada a quem veio, muito obrigada a quem passou, muito obrigada a quem nos ouve aí no podcast futuro. Obrigada. Beijos. Beijo, gente. Valeu. Muito grata. Um Beijo. abraço. Tchau, tchau.